Você já ouviu falar em abordagens da psicologia? Tem ideia do que isso significa? Quais são as principais abordagens? Já escolheu a sua? Então vem comigo que eu espero conseguir te ajudar um pouquinho com essas e outras dúvidas que podem surgir no caminho. Meu nome é Daniel Hidalgo, eu sou psicólogo e estou aqui para dividir um pouquinho do conhecimento que eu tenho com vocês, também para ouvir vocês, então façam comentários aí, sempre que tiverem dúvidas, quiserem comentar os assuntos, vou procurar sempre responder. Espero que você goste do conteúdo, então já se inscreva no canal e curta o vídeo se você gostar, não se esqueça de compartilhar com alguém que você acha que vai gostar do assunto. E o assunto hoje são as abordagens da psicologia. Primeiro, para a gente começar, eu quero definir com vocês o que é psicologia. O que é difícil de definir se eu não tiver uma abordagem base. Mas, para a gente ter um ponto de partida, vamos para a etimologia da palavra. Psicologia é a junção de duas palavras gregas. A primeira é psique, a segunda é logos. Psique quer dizer mente, alma, espírito, ou seja, é aquela parte do ser humano que não é física, que não é material. E logos, de onde vem logia, é estudo, conhecimento, ciência. Portanto, quando eu falo de psicologia, eu estou falando do estudo da mente, do estudo da alma, do ser humano. E isso levanta muitas questões. Porque assim, se eu for estudar uma pedra, eu tenho bem definido qual é o meu objeto de estudo, é aquela pedra. Então eu vou descrever o tamanho, o formato, o peso, e se eu mandar para laboratórios diferentes, eles vão ter, tirando erros de medida, que tendem a ser pequenos nesse caso, eu vou ter mais ou menos a mesma descrição. O mesmo peso, o mesmo formato. Todos nós temos muito claro qual é o nosso objeto de estudo quando eu falo que nós estamos estudando uma pedra, um elemento químico ou alguma coisa desse tipo do mundo natural. Agora, quando eu falo que eu estou estudando a mente humana, a alma humana, aí a coisa fica mais difícil. O que é a mente? Como separar a mente do corpo físico? Devo separar a mente do corpo físico? O que é a alma humana? A gente até evita usar o termo alma, porque remete à religião, e aí a gente tem procurado estabelecer a psicologia cada vez mais como ciência. Então esses termos que parecem sobrenaturais, eles acabam criando um preconceito que não é bom pra gente, não ajuda a gente. Mas o fato é que é muito difícil definir o que é a mente humana, colocar regras, vamos falar assim, pra gente estudar a mente humana. Uma pessoa pode dizer que para estudar a mente humana eu devo olhar o comportamento da pessoa. Outra pessoa vai achar que eu devo estudar a personalidade, um conjunto de características que essa pessoa demonstra que não são físicas. Outras pessoas vão falar que não dá para separar a mente do corpo e vão tentar estudar a mente como uma extensão da biologia. Veja que são respostas diferentes para eu estudar um objeto que no nome é o mesmo, eu estou chamando de mente aqui, como um nome geral, mas que é muito difícil de definir. Como é difícil de definir, a gente acaba tendo várias teorias sobre o que é a mente, sobre o que é a alma, sobre o que é o ser humano, ou sobre o que é a psicologia. Estas teorias sobre o que é mente, ser humano, psicologia, sociedade, nós chamamos de abordagens da psicologia. Vou tentar dar um outro exemplo. Vamos supor que você queira conhecer um ser humano, um indivíduo específico. Esse indivíduo é o Joãozinho. O Joãozinho, ele estuda no 6º ano de uma escola pública, no 6º não, no 5º, vai facilitar meu exemplo. No 5º ano de uma escola pública, e você quer conhecer um pouco mais. É um menino, tem aí 11 anos de idade, que seja, e você resolve então fazer um estudo sobre ele. Para isso, você já conversou com o Joãozinho, você já conheceu o Joãozinho é legal com você, é bacana, mas você não vai se pautar só na sua visão do Joãozinho, ou no que o Joãozinho diz sobre ele mesmo. Você resolve falar com outras pessoas que convivem com o Joãozinho e por isso conhecem ele bem.
Então você vai até o pastor da igreja que o Joãozinho frequenta. E o pastor fala, nossa, o Joãozinho é um menino muito alegre, muito animado, muito divertido. É um menino muito bom também. É um menino que é muito sincero, que não mente, que fala a verdade pra gente. É um menino que gosta de ajudar. Depois você vai falar com o professor do Joãozinho. Aí você pergunta, professor Joãozinho, quem é ele? E o professor fala, o Joãozinho é um menino muito animado, é um menino divertido, é um menino aparentemente saudável, muito brincalhão, mas o Joãozinho tem uma certa dificuldade em fazer algumas atividades que exigem mais esforço, mais tempo de concentração. Ele quer brincar o tempo todo, talvez ele seja um pouco ansioso e a gente tem dificuldade de fazer ele sentar e produzir algumas atividades que são importantes. Então o Joãozinho ele tem uma certa preguiça, vamos falar assim, uma resistência a fazer as atividades que a gente propõe aqui na escola. Ok? Agradecemos ao professor, vamos falar com a mãe. Aí você vai falar com a mãe fala assim, nossa, o Joãozinho é um doce. O Joãozinho é um menino bom, é um menino simpático, é um menino muito amoroso. Nossa, ela rasga elogios pro Joãozinho. Vocês perceberam que as 3 descrições foram bem diferentes? Tem alguns pontos em comum, estão descrevendo a mesma pessoa, todo mundo falou que é animado, que é alegre, mas a ênfase dessas descrições é diferente. Por quê? Porque o pastor, quando olha para o Joãozinho, olha com os seus olhos de pastor, alguém formado em teologia, que acredita que o Joãozinho é uma ovelhinha que deve ser conduzida de volta para Deus. Então ele está preocupado com os valores morais que o Joãozinho desenvolve. Então ele fala que o Joãozinho é honesto, que o Joãozinho é sincero. E isso para ele é muito importante. Para ele, o Joãozinho é uma pessoa alegre e isso não causa nenhum problema. Já o professor, ele olha para o Joãozinho como professor. A preocupação dele é que o Joãozinho aprenda algumas coisas muito importantes para a vida dele, para o futuro dele. Então, o que o professor destaca? Ele fala que o Joãozinho é alegre, animado, é divertido, mas ele demonstra preocupação com relação à capacidade do Joãozinho de prestar atenção por mais tempo, de fazer um esforço intelectual mais prolongado, porque para ele isso é mais importante. Já a mãe enxerga o Joãozinho como mãe. Ela tá lá para curtir o filho dela, para elogiar o filho dela, para amar o filho dela. Então, nós temos 3 respostas diferentes sobre o mesmo objeto de estudo que é o Joãozinho. Então, quem está certo e quem está errado, já que as respostas são diferentes? Vou dar aí 5 segundos para vocês pensarem. Não, mentira, ficar 5 segundos em silêncio não consigo. Vamos lá. Não, gente, realmente não tem certo e errado nesse caso. Nesse caso, nós estamos falando de 3 formas diferentes de olhar para a mesma pessoa. 3 olhares diferentes que podem se complementar, às vezes até podem se contradizer, né? Porque o Joãozinho pode ser de um jeito em um lugar e de outro em outro. Mas isso não significa que um esteja certo e o outro esteja errado. São apenas formas de olhar para o objeto de estudo, que no caso é o Joãozinho. O que isso tem a ver com as abordagens da psicologia? Bastante coisa. Vamos estudar o ser humano. Então eu tenho um grupo de pessoas que vai falar: o ser humano, ele funciona assim, 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 ele é determinado por isso, por isso e por isso. E outro grupo que vai falar o contrário. Por que eles estão vendo o ser humano de forma diferente? Porque eles são de abordagens diferentes. Colocaram, vamos falar assim, óculos diferentes para se debruçar sobre o problema do ser humano e tentar compreender o que ele é. Essas formas diferentes de entender o ser humano são as abordagens diferentes. E elas estão, inclusive, presentes no símbolo da psicologia. O editor vai colocar o símbolo aí pra gente. E você vai ver que o símbolo é o tridente do capeta, o que quer dizer que psicologia, obviamente, é um bagulho do mal. Brincadeira, gente. Esse símbolo é a letra psi do alfabeto grego. Parece um tridente mesmo, mas é só uma letra, entendeu? Psi, psique, psicologia. E o tridente, nesse caso, ele tem um significado legal pra gente que está falando das abordagens hoje. Por quê? Ele começa com uma base, ou seja, tem um início, que é o que a gente está chamando de psicologia, que normalmente a gente considera essa base, essa primeira linha, como a psicanálise
que surge lá com Freud, porque é com ele que a psicologia começa a ganhar o status de ciência. E de repente ela se divide em outras linhas, né, formando o tridente. Então a psicologia ela pode ter começado, a moderna, a científica, com Freud, mas com o passar do tempo ela foi se dividindo em outras ideias, outras abordagens sobre o ser humano. E eu vou explicar um pouquinho dessas abordagens que estão simbolizadas aí nesse tridente. Como eu disse, a ponta do meio costuma ser utilizada para representar a psicanálise. A psicanálise ela não é a mesma desde Freud até agora. Surgiram várias psicanálises diferentes a partir do trabalho do Freud. Então começa com o Freud, depois divide. Vamos dar alguns exemplos. Melanie Klein, Winnicott, Lacan. São vários psicanalistas que fazem acréscimos ou discordam de trechos da obra de Freud e que acabam criando o que a gente chama aí de escolas da psicanálise. A gente pode dividir a psicanálise em 7 escolas ou 7 formas diferentes de pensar, mas todas elas pertencem a essa linha central que a gente chama de psicanálise. E como que a gente vai juntar então esses pensamentos diferentes numa mesma linha? Na verdade, eles estão juntos numa mesma linha porque eles acreditam, eles têm um ponto em comum na hora de entender o ser humano. E esse ponto em comum é o inconsciente. Para Freud, o ser humano ele tem uma consciência e ele tem, abaixo dessa consciência, uma espécie de porão onde são armazenadas emoções, memórias, pensamentos que simplesmente não serviram para a consciência ou foram muito pesados, muito difíceis de lidar conscientemente. Então o inconsciente para Freud ele era meio que o porão da mente. Um lugar para onde vão as coisas que dão problema. Lembra daquele filme Divertidamente? Ele tem um trecho, acho que no primeiro filme, em que os sentimentos lá eles entram dentro do inconsciente. Eles são presos, na verdade. O inconsciente é retratado como uma prisão. É para onde vão aqueles que dão problemas. Esse é o termo que é utilizado no desenho. E faz bastante sentido dentro dessa primeira visão aí de Freud. Com o passar do tempo, né, outros psicanalistas eles viram a consciência e a relação dela com o inconsciente de forma um pouco diferente. Mas o ponto é que os psicanalistas concordam que existe um inconsciente e que ele é muito importante na determinação das nossas ações e da nossa consciência em si. Por isso, a gente consegue juntar eles aí nessa primeira linha, essa linha central que é da psicanálise, e que a gente coloca ela no centro porque, do ponto de vista da psicologia como ciência moderna, ela é a linha que surge primeiro a partir do trabalho do Freud. Freud, como eu disse, é o nome mais importante dentro dessa abordagem. Sem ele, nada da psicanálise seria possível. E o que é o tratamento, então, para o psicanalista? Para o psicanalista, o tratamento ele passa necessariamente por tornar o que era inconsciente consciente. Porque muita coisa que vai para o nosso inconsciente continua causando problemas na nossa vida consciente, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha passado uma raiva muito grande de alguém e tenha tido que reprimir esse sentimento de raiva naquele momento. E aquilo meio que se apagou da sua memória. Foi para o teu inconsciente. Aquilo que você sentiu, a experiência que você teve, ela não está mais disponível para você lembrar e descrever. Mas ela continua causando algum incômodo, algum sintoma na tua vida. E como é que eu vou tratar esse sintoma, esse incômodo, do ponto de vista da psicanálise? Ajudando a pessoa a compreender o evento traumático, aquele que está armazenado ali no inconsciente. Então eu vou ajudar a pessoa a lembrar de uma grande injustiça que ela sofreu, que deixou ela com muita raiva de alguém, e quando ela lembrar, ela está fazendo o quê? Tirando do inconsciente e trazendo para o consciente. Uma vez que a pessoa traga aquilo que antes era inconsciente para o consciente,
ela tem a oportunidade de dar um significado, de dar um sentido para aquilo. E aí sim levar uma vida mais livre daqueles sintomas. Já que eu estou agora consciente, eu não estou mais escravo, vamos falar assim, de algo que eu não entendo, de uma raiva, de um trauma que eu não entendo. Dentro da psicanálise também é importante a gente destacar a postura do terapeuta. O terapeuta, ele tem que permitir que a pessoa faça livres associações. Então, se a pessoa chega no consultório e ela diz que está deprimida, eu vou permitir que ela fale sobre isso que ela está chamando de depressão. Deixar ela falar sobre como começou, sobre ao que ela atribui, deixa ela ir falando. Porque conforme ela vai falando, ela está fazendo associações entre a depressão, foi a coisa que ela falou no começo, e os eventos que ela está se lembrando no decorrer da sessão. A minha ideia com isso é conseguir entender o que é que está por baixo desse discurso da pessoa. O discurso está daqui para cima, tem um limiar, consciência, né? Por baixo desse discurso tem motivações, pode ter lembranças, pode ter eventos traumáticos que estão inconscientes, mas que fazem parte da linha de raciocínio. Eles estão presentes de alguma forma. E a melhor forma de eu permitir, de eu acessar isso, é permitir que o paciente vá fazendo as associações até que ele mesmo chegue em algo que antes era inconsciente ou que eu perceba alguma coisa e consiga ajudar ele a acessar aquilo que era antes inconsciente. Mas na maior parte do tempo, esse caminho tem que ser feito pelo paciente. A associação tem que ser livre. Eu não sei exatamente qual é o motivo pelo qual o paciente está deprimido, por exemplo. Então, se eu ficar tentando adivinhar ou fazendo perguntas que conduzem o paciente numa direção que eu acredito, eu posso, na verdade, estar afastando o paciente daquilo que está de fato determinando o sofrimento dele. Por isso o psicanalista, ele tem uma postura mais neutra, né? Ele procura falar menos. Claro que de acordo com a escola da psicanálise que ele segue, ele vai interagir mais ou menos, falar mais ou menos, fazer mais ou menos perguntas. Mas existem escolas assim, em que o paciente deveria entrar no consultório por uma porta, deitar num divã e nem olhar a cara do terapeuta. E o terapeuta pouco fala. E quando terminar, o paciente levanta e vai embora, como se aquele momento da terapia fosse um momento do paciente com ele mesmo e o terapeuta tivesse ali para muito raramente fazer alguma intervenção. Quando ele percebesse alguma coisa útil, né, ele falaria alguma coisa. Então a postura do terapeuta psicanalista ela é de neutralidade, de um certo afastamento, vamos falar assim, com relação ao paciente. Dependendo, claro, da escola da psicanálise que ele seguir. Alguns vão se envolver um pouco mais, vão ser mais afetivos, outros vão ser mais distantes. Mas, em geral, dentro da psicanálise, quem conduz a sessão é o paciente. A psicanálise foi a primeira linha da psicologia moderna e ela dominou a clínica, né? O Freud, ele era um clínico. Ele trabalhava com atendimentos clínicos e não com experimentos científicos e ele descreveu esses atendimentos e os psicanalistas que quiseram estudar, entender e contribuir para a teoria também foram para a clínica, com as ideias de Freud e com as deles mesmos. Então a clínica de psicologia surge psicanalista e por muito tempo ela é psicanalista. Mas ao mesmo tempo havia necessidade da psicologia se transformar numa ciência com uma aceitação maior. Então, surge uma outra linha que se preocupa com essa questão de tornar a psicologia mais científica, e essa linha é chamada de psicologia comportamental. Como é que eu vou transformar em ciência um estudo da alma, da mente, da consciência ou do inconsciente? São coisas que eu nem sequer consigo provar que existam. Provar num ponto de vista, num sentido estritamente naturalista, materialista. Eu não tenho como dizer onde fica, ou quanto pesa, que cor ou que cheiro tem a consciência. Então,
surgem os comportamentais com uma proposta para dar legitimidade científica para a psicologia. E a proposta deles é a seguinte: a psicologia ela deve focar no estudo do comportamento dos seres. Porque o comportamento é visível, é mensurável, pode ser descrito e observado. Esse é o início da terapia, ou da teoria, perdão, comportamental. Podemos dizer que essa é a segunda linha da psicologia. Vamos dizer que ela é o bracinho da esquerda aí, né? Porque a gente lê da esquerda para a direita, colocando a psicanálise no centro, com a comportamental próxima a surgir, vamos colocá-la no dente da esquerda aí do tridente. Bom, gente, para o comportamental, a psicologia ela não é uma ciência separada da biologia. Pelo contrário, ela pertence à biologia. Ela é um ramo da biologia focada em estudar o comportamento dos seres vivos. E ela entende que o ser humano não pode ser entendido através de separações do tipo corpo e mente ou corpo e alma. Na verdade, o ser humano é o que é, um único pacote. E esse pacote é determinado pela evolução, pela biologia e, consequentemente, pelo meio em que os seres humanos vivem. Então, não há separação corpo e mente na teoria comportamental, que é a segunda abordagem que a gente está falando hoje. Não há separação corpo e mente porque não existe mente. Nós somos resultado da biologia. Quem defendeu essa ideia foi Skinner. E aí, como é que eu vou tratar, como é que eu vou trabalhar com o paciente se eu acho que não existe mente, não existe consciência? Bom, eu vou trabalhar em cima do comportamento do ser humano. Então, quando a pessoa diz para o comportamental que ela está com depressão, ele não vai procurar traumas, ele não vai procurar sentidos inconscientes. Ele vai primeiro tentar entender que comportamento é esse que a pessoa está chamando de depressão. O que significa dizer que está deprimida? Significa que ela chora bastante? Significa que ela tem um humor muito negativo? Significa que ela não está saindo de casa? Que ela não está trabalhando? Que ela não sente vontade de tomar banho e de se cuidar, por exemplo? Muito comum, né? Chegar nesse ponto, às vezes acontece. Então, eu entendo a depressão que o paciente trouxe como um conjunto de comportamentos. A depressão é um rótulo que eu estou dando para um conjunto de comportamentos que ele está tendo. E eu vou trabalhar com o que, se eu for um comportamental? Em corrigir estes comportamentos. Ele tem que emitir menos comportamentos depressivos. Esse é o tratamento. E como é que eu vou fazer isso? Eu entendo como comportamental que o comportamento é determinado pelo ambiente. Afinal, o ser humano é resultado da biologia. Não há no ser humano mente, alma, consciência ou qualquer coisa desse tipo. Ele tem a impressão, ele tem a ilusão de que ele tem tudo isso. Mas, na verdade, o ser humano é resultado da biologia, determinado, portanto, pelo meio em que ele vive. E eu vou chamar esse meio de contingências. O que são contingências? É tudo que envolve um determinado comportamento. Por exemplo, essa pessoa está com depressão e ela quer melhorar. Ela não quer sentir-se deprimida mais. De fato, ela buscou ajuda por isso. Mas, no meio do caminho, eu posso descobrir, por exemplo, que para ela é muito importante ter a atenção das pessoas e que a família dela não parece dar muita atenção, pelo menos na visão dela, quando ela está bem. Mas quando ela está mal, quando ela ameaça se matar, quando ela se isola, quando ela some, a família corre atrás preocupada. Então, ao mesmo tempo que ela tem contingências no ambiente que estão fazendo com que ela se incomode e não queira mais se sentir deprimida, também tem contingências no ambiente, a atenção da família, a preocupação dos outros, né? Que fazem com que a depressão tenha um sentido, acabe tendo um propósito aquele comportamento depressivo. Ela não quer permanecer depressiva, pelo menos no discurso, no que ela traz pra gente,
aparentemente consciente, né? Ela diz que ela não quer permanecer depressiva porque a sensação é muito ruim, mas ao mesmo tempo existem contingências no ambiente que mantêm ela de alguma forma emitindo esses comportamentos. A gente também poderia citar, sei lá, o contrário, né? Ao invés da pessoa estar sendo reforçada na sua depressão pelo ambiente, ela pode estar sofrendo maus tratos, sofrendo abusos, que também estão vindo do ambiente e que também estão ajudando a deprimir o nosso paciente. Então, o que o terapeuta comportamental vai fazer? Quem trabalha com essa linha? Ele vai focar em mudar o comportamento. Mas, via de regra, não adianta eu chegar para fulano e falar, fulano, você está com comportamento depressivo, você vai ter que se comportar assim, assim, assado e vai resolver. Não, porque o comportamento foi determinado pelo meio, pelo ambiente em que a pessoa está. Então, uma parte importante da terapia comportamental é fazer com que a pessoa perceba qual é a relação entre o ambiente e o comportamento dela. E que ela consiga fazer intervenções no próprio ambiente, ela mesma, a própria pessoa. Então, por exemplo, toda vez que ela conversa com a irmã dela faz piadinhas, diz palavras sarcásticas e ela fica pior depois da conversa. Ela ouve, fica quieta, engole e fica pior depois da conversa. O que eu posso fazer para mudar o ambiente nesse caso? Bom, a pessoa pode desenvolver habilidades de comunicação, por exemplo, para quando a irmã começar a falar essas coisas, ela fazer intervenções simples, do tipo, eu não concordo com isso que você está falando, eu não gostaria de falar sobre isso, não gostaria que a conversa seguisse nessa direção. E assim ela pode, por exemplo, cortar essa conversa, né, que faria mal para ela. Ou a gente pode simplesmente ajudar ela a perceber que o contato com essa pessoa está ruim. E a pessoa pode decidir cortar esse contato. Não vou mais falar. Vou só responder mensaginha no WhatsApp e só isso. A partir do momento em que a pessoa toma essas decisões, ou ela comunica melhor para controlar o ambiente, o que ela comunica melhor o que ela quer, o que ela pensa, e isso é uma forma de controlar o comportamento dos outros, ou ela simplesmente corta do ambiente dela algo que faz mal, isso tem um efeito positivo para ela sair da depressão. Então o comportamental, olha que diferença enorme. Ele não está focado em inconsciente, em traumas, em passado, porque ele simplesmente acredita que esse não é o problema. Ele não acredita nem em consciência, imagina inconsciente. Então o comportamental está focado em fazer com que as pessoas se tornem mais ativas no controle das contingências que estão modelando o comportamento delas. Enquanto o psicanalista, ele vai procurar entender muito mais um conflito interno do que essa visão externa das contingências. Quem está certo, quem está errado? O psicanalista ele está certo, o comportamental ele é que está certo. Não dá para a gente responder quem é melhor e quem é pior, porque nós estamos partindo de pressupostos diferentes. Do mesmo jeito que não dá para eu dizer que o pastor conhece o Joãozinho melhor do que o professor, ou que ele está mais certo ou mais errado do que o professor sobre o Joãozinho. E existe uma terceira linha, né, o terceiro dente aí do tridente, que é a linha do humanismo, do existencialismo, da fenomenologia. Vamos chamar essa linha simplesmente de linha humanista, mas ela envolve várias subdivisões, como eu acabei de falar. Como eu disse quando eu estava falando da psicanálise, a psicanálise ela se tornou a abordagem dominante da clínica na psicologia nos primeiros anos dessa psicologia moderna. A comportamental, por sua vez, se tornou a abordagem dominante no meio científico. Então, a psicologia como ciência cresceu muito a partir do trabalho dos psicólogos comportamentais. E a gente tinha um diálogo impossível, né, entre a psicologia clínica e a científica, que era comportamental. Pela diferença de pensamento entre as duas abordagens, ficava difícil uma contribuir com a outra. E nesse contexto surgem outras opções. Uma delas é a psicologia humanista. A característica da psicologia humanista é o foco na pessoa. O que quer dizer com foco na pessoa? Quando a gente fala de filosofia humanista ou do humanismo como filosofia, a gente fala de um conceito chamado antropocentrismo, que é o ser humano
como centro do universo, no sentido de que o centro da minha vida sou eu, ou seja, é a partir da minha visão e da minha experiência que eu ordeno o mundo. O meu mundo tem como centro o meu ponto de vista. Eu não consigo estar em outro lugar que não seja na minha pele, na minha cabeça, entende? Então tudo que acontece ao meu redor é visto por mim, filtrado, vamos falar assim, por mim. O homem é, nesse sentido, a medida de todas as coisas. Os fenômenos são aquilo que se apresenta para a minha consciência. Então, eu não consigo desenvolver uma teoria que explique o ser humano como um todo, toda a humanidade, ou o comportamento humano de cada indivíduo. O que eu consigo, eu, Daniel, é enxergar o mundo a partir da minha ótica, da minha experiência de vida, da minha visão como pessoa. É só isso que eu consigo. Portanto, o que é o foco na pessoa? É entender que não existe uma teoria que vá me explicar, né? Vamos supor que eu seja a pessoa indo para a terapia. O terapeuta humanista, ele entende que não existe uma teoria que possa me explicar, eu, Daniel. Porque eu, Daniel, vivi as minhas experiências na minha pele, com a minha consciência. Então, ao invés do psicólogo começar a me ouvir e me entender a partir da teoria pré-concebida dele, seja psicanalista, comportamental, qualquer outra, ele vai tentar me acolher, ele vai tentar me compreender, ele vai tentar se interessar o máximo possível pela minha forma de compreender a realidade, o mundo e tudo aquilo que eu estou passando. Esse é o sentido de colocar a pessoa no foco. O fazer do psicólogo, na visão do humanista, tem muito a ver com o acolhimento, o interesse e a aceitação do indivíduo que está falando com você durante a sessão, do teu paciente. E você não deve sobrepor a sua teoria, a tua forma de pensar sobre a experiência do indivíduo. Ou seja, eu não devo olhar para o indivíduo pelos olhos de uma teoria específica, mas devo ouvir e acolher o indivíduo e tentar entender o máximo possível as coisas que ele está dizendo a partir do ponto de vista dele. Tentar, isso é entre aspas, porque é muito difícil, na verdade é impossível, mas é tentar enxergar o mundo dele através dos olhos dele, considerando o relato dele como o material mais valioso que eu posso ter para isso. Mais valioso do que pressuposições teóricas que eu tenha anteriormente. O humanismo, ele tem várias subdivisões, como eu falei, né? Dá pra gente falar do existencialismo, dá pra gente falar da fenomenologia, e portanto não tem um único autor, né? Que a gente fala, o cara é esse aqui. A gente pode citar vários, desde psicólogos até filósofos. A gente pode citar Rogers, Heidegger, Sartre, Viktor Frankl, que tem pensamentos muito diversos, mas que tem essa característica de questionar os limites que uma teoria pode ter para explicar o ser humano. Então, o foco, né, dessas abordagens é a pessoa, o indivíduo, e não tanto uma teoria pré-concebida. Como funciona o tratamento nesse tipo de abordagem? O psicólogo, ele precisa ser muito acolhedor, muito atento, muito interessado. Ele tem que facilitar a expressão da pessoa. A pessoa vai falar, vai se expor, né? E o psicólogo, ele vai procurar facilitar essa exposição. Ele vai procurar, então, aceitar o que você está dizendo, gerar um ambiente em que você fique bastante à vontade para dizer. E o tratamento, ele passa muito por você compreender a si mesmo e aceitar as suas características. Então, por exemplo, ao invés de eu me sentir mal porque eu não fui produtivo, vamos falar assim, né, durante o fim de semana, ele vai procurar entender o que eu fiz no fim de semana, por que eu decidi não produzir, né, ou não fazer alguma atividade do trabalho no fim de semana, e vai tentar me ajudar a compreender essa minha decisão. Por exemplo, ele pode chegar à conclusão, eu posso chegar à conclusão de que eu não trabalhei
como eu gostaria no fim de semana, porque eu estava cansado, porque eu tive preguiça, porque outras coisas surgiram e eu quis dar atenção, sei lá, para minha família. Então, o psicólogo humanista, ele vai trabalhar com a aceitação dessa minha decisão. Ou seja, eu tomei a decisão de priorizar outras coisas. Então, isso diz respeito a mim, tá? Eu tomei essa decisão por quê? Porque eu realmente acredito que dar atenção para as pessoas e descansar é importante. Porque eu realmente sou uma pessoa que gosta da companhia das outras pessoas. Porque eu realmente preciso de descanso. Então, ajudar a pessoa a compreender as atitudes dela faz com que ela sinta menos peso, não falei menos. Saiu esquisito, não falei menos. Volta. Ter a compreensão dos motivos pelos quais eu agi como eu agi faz com que eu me sinta menos culpado, menos mal por ter feito alguma coisa diferente do que me disseram, do que teoricamente, do que os outros falaram que devia ser feito. São os outros que estão dizendo que você tem que ser produtivo o tempo todo, são os outros que estão dizendo que você não pode descansar, que a sua prioridade tem que ser o trabalho e não a família, mas talvez você não concorde com isso. Então, você saber o que você pensa e entender que o que você pensa é válido é libertador como forma de tratamento. E esse é um dos focos, né? A aceitação, a compreensão de si mesmo é um dos focos do tratamento dentro dessa terceira abordagem. Pessoal, eu dei exemplo de 3 abordagens que costumam ser as 3 que a gente coloca ali no tridente. E ficou faltando, claro, muitas abordagens, inclusive a minha. Eu sou um terapeuta cognitivo-comportamental. E cadê a TCC? Tem um monte de gente que gosta do TCC, que está procurando a TCC, os médicos recomendam às vezes, falam, psicólogo cognitivo-comportamental. E cadê ela? Por que ela não está nessas 3 linhas aí? Onde ela se encontra? Que abordagem é essa, para quem não sabe? Eu sei que em muitas faculdades não estão tendo aula de TCC, ou estão tendo muito pouca coisa, estão fazendo TCC como matéria à distância, optativa. Então eu sei que tem muita gente interessada nisso, mas o vídeo já ficou longo e hoje a ideia era falar das 3... Tá ruim de coordenação. A ideia era falar das 3 principais linhas da psicologia. Historicamente são essas 3, tá? Que eu falei agora. E a TCC vai aparecer depois, prometo. No próximo vídeo eu falo especificamente sobre ela, tá bom? Espero que você tenha curtido, gostado do vídeo e conto aí com o teu joinha, a tua curtida, a tua inscrição, o teu comentário e até a próxima.